Fala, minha torcida gloriosa, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos atualizar aqui as notícias do Botafogo, que ontem de virada venceu o Racing da Argentina por 3-2, rapaziada. Foi um jogaço, então já deixa seu likezão aí, vambora pra notícia. Vitória sensacional, 3-2, o Botafogo começa perdendo, numa falha do Neto, talvez um dos grandes personagens dessa partida, né? Uma escalação improvável, ele começa falhando, depois se redime, se torna até um dos heróis, um dos destaques dessa vitória de virada. Vene, além do Neto, quem você gostou do campo, a atuação brilhante do Botafogo? Uma boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Caião. Vamos para mais um programa juntos aí. Olha, eu vou te falar, eu gostei de muita coisa no Botafogo. Confesso para você que quando eu vi a escalação, que mais me chamou a atenção de fato foi o retorno do goleiro Neto ao gol e também a ausência do Danilo no meio de campo, porque é o principal jogador do Botafogo na temporada. Mostrou isso na hora decisiva. Sem sombra de dúvida, exatamente, fazendo o gol importante, o gol da vitória. E aí eu fiquei na curiosidade para saber como o meio de campo do Botafogo iria reagir na ausência desse principal jogador alvinegro. E de fato foi muito bem. A trinca ofensiva com Alan, Medina jogou muita bola ontem. Melhor jogo dele. Melhor jogo dele, gostei bastante do futebol dele, mas não me surpreende, porque ele é bom jogador desde os tempos. Iria assumir essa responsabilidade. E ninguém assumiu, foi o coletivo. Porque o Edenilson, que a gente vinha pedindo também retorno ao time titular, fez uma grande partida também, um jogador muito importante. Ele defende muito bem, chega muito bem ao ataque, ele tem uma boa bola aérea também, isso facilita demais. E a gente pôde ver no jogo de ontem, inclusive. Então, assim, e o destaque também para o Arthur Cabral, que dos últimos 11 gols do Botafogo, ele fez 4. Então, assim, dá pra dizer que ele vive o melhor momento dele com a camisa do Botafogo. 4 gols em 5 jogos. Exatamente, reconquistando a confiança e mostrando que pode ser esse centroavante que o Botafogo estava procurando e ele chegou para substituir outros jogadores que se destacaram na posição, Tiquinho Soares, próprio Igor Jesus. Só demorou um pouquinho, Demorou um pouco. E assim, muita gente, inclusive eu, já não imaginava, numa volta por cima do Arthur Cabral, que inclusive esteve muito próximo de ser negociado com o Corinthians, mas ele está mostrando que, de fato, ele tem potencial para assumir essa titularidade. Então, te respondendo, Flavinho, eu não gostei de apenas um jogador, não. Gostei do coletivo do Botafogo, porque, de fato, mostrou ali que pode jogar mesmo na ausência do Danilo. Mas aí o Danilo, eu acho que é um capítulo à parte, depois a gente comenta. É sensacional o gol que ele fez no finalzinho, a jogada do Kadir também, que tinha acabado de entrar, fez a jogada do gol da vitória do Botafogo. Os números aqui do Arthur Cabral, dos últimos 5 jogos, 4 gols, fez na vitória sobre o Mirassol, fez contra o Caracas, empate contra o Coritiba e ontem na vitória. E acrescentar também, falando em números do bom momento do Botafogo, porque já são 5 jogos sem perder, Caio. A gente junta essa vitória aí sobre o Mirassol, bateu também o Vasco, tá aí os 5 jogos que o Botafogo está invicto, esses últimos 3 com o Franklin, que foi a primeira vitória sob o comando dele, não perdeu os 2 primeiros jogos, empataram. É um início do grupo estar assimilando o trabalho dele, são 5 jogos sem vitória, sem derrota, esses 2 primeiros, estava sem o Franklin, mas é um bom momento do Botafogo, talvez o melhor dentro dessa temporada. Caio, boa tarde. E bom, boa tarde. Estrear contigo a primeira vez junto aqui. Prazer estar aqui contigo, beleza, Flávio. Caio. Prazer enorme. Dizem que o Flavinho dá sorte. Aqui em estúdio. Eu estreiei com você e tô aí até hoje. Foi. Começou comigo, Renê. Sorte no estúdio, azar no campo, mais ou menos assim. Podia hoje lá no Maracanã, né, Flavinho? Podia quebrar essa. Você ia gostar, né, cara? Com certeza, mas enfim. Arthur Cabral vive sim o seu melhor momento com a camisa do Botafogo, sem dúvidas. E aí, curiosamente, o único jogo que ele não marcou gol aí, contra o meu Vascão, ele jogou muita bola também, ele foi muito bem em São Januário. O Arthur Cabral, ele tem a característica de ser artilheiro, né? Ele faz muitos gols, e a gente cobrava aqui essa postura dele no Botafogo. A gente chegou a falar que não tinha dado match ainda, né, o Arthur Cabral com a camisa do Botafogo, mas sem jamais desmerecer a qualidade técnica dele e a capacidade que ele tem para fazer gols, para ser esse artilheiro que agora ele começa a ser no Botafogo, jogando muito bem, se destacando muito desde a chegada do Franklin, que até tinha sacado ele do time titular no primeiro momento, depois volta com ele. E ele mais uma vez atende a torcida do Botafogo, faz um gol importante. Destaco também, Flávio, o quanto esse time do Botafogo se dedicou em campo ontem. Porque assim, com todos os problemas que a gente vê o Botafogo sofrendo fora de campo, toda a indefinição da estrutura da SAF, aqui está 3 pontos importantíssimos contra o Racing, que junto ao Botafogo são os 2 times mais fortes do grupo. E a vitória para dar moral, uma vitória fora de casa, heróica, gol no fim, virada, revirada. Então,
É uma vitória realmente que vai passar com o PEN do Arthur Cabral. Disse que ele precisava fazer mais gols. Bora ver o que o Arthur Cabral disse. Roda aí. O Arthur, ainda bem que tem feito gols, tem que fazer mais. No jogo anterior podia ter feito mais gols, mas vive um momento. O Arthur trabalha muito bem e é um jogador que tem golo. Nós não temos muita bola na área. No jogo anterior nós fizemos 33 cruzamentos. O Arthur acaba por fazer um golo, fizemos 20 ou 21 remates. Claro que este caudal ofensivo leva a que o Arthur tenha mais possibilidades ou tenha mais chances de fazer golo, e ele tem respondido bem, mas fez 3 em 3, tem que fazer mais, porque o nosso atacante tem que fazer muito golo, porque nós precisamos ganhar e o atacante tem que fazer golos. Então, Arthur... Isso aí, tem que fazer mais, ele tá fazendo, ele fez, ele tá correspondendo agora. E com o gol de ontem, o cara que tá roubando a cena no Botafogo, até na artilharia, né? O Danilo chegou, e lembrando, ele é volante, hein? 8 gols pelo Botafogo, vive sua temporada mais goleadora da sua carreira. O volante brilhou nos acréscimos da partida, fez o gol da virada. Danilo, pra vocês, gente, tá certo na Copa. Dá pra cravar, Vene? Danilo vai pra Copa do Mundo? Olha, cravar é difícil, mas confesso pra você que eu vou ficar decepcionado se ele não for pra Copa do Mundo. Vai Eu não ter tô muita dizendo aqui que ele coerência tem que ser agora, titular, hein? até porque a titularidade hoje tem lá o Casimiro e o Bruno Guimarães, que jogam muita bola, a gente já mencionou muito sobre isso aqui. Mas acho que o Danilo não só merece, como tem que estar assim na Copa do Mundo, na lista dos convocados para disputar essa Copa do Mundo nessa temporada. Tá jogando muita bola, é um jogador que faz várias funções, já se provou não só no futebol brasileiro, quando ele surgiu com a camisa do Palmeiras e agora com a camisa do Botafogo, mas também já jogou numa Premier League, que a gente fala que é o principal futebol atualmente, que é o futebol inglês. Então, assim, não tem por que não levar o Danilo. Com todo respeito ao Carlo Ancelotti, repito, se ele não levar o Danilo, para mim vai ser uma decepção. A disputa talvez com o Andrei, ex-Vasco. E aí, Caio, você é fã do Andrei? Danilo joga mais bola que o Andrei? Se é pra levar um só, quem leva? Com certeza sou fã do Andrei, sou suspeito para falar, né? Torcedor do Vascão, Andrei cria da Colina, mas o Danilo vem jogando muita bola. O Danilo, nessa última data FIFA, aproveitou, foi um dos que mais aproveitou a oportunidade que o Carlo Ancelotti deu. Então, assim, como o Vene bem falou, se ele não for chamado para a Copa do Mundo, será uma incoerência de Carlo Ancelotti, porque o Danilo vem jogando muita bola. Ele parece um extraterrestre aqui no futebol brasileiro e sul-americano. A facilidade que ele tem de movimentação dentro de campo, de cortar caminho, de aproveitar os espaços. Ontem o gol que ele faz, ele se liga na hora que vai ter um espaço dentro da área, ele sai de trás, busca esse espaço vazio, o Kadir vê muito bem, acha ele dentro da área que faz o gol da vitória. E mais do que isso, o Danilo, desde que entra em campo, você vê no jeito de dominar, no jeito de olhar o jogo, o que ele enxerga muitas vezes algo que o restante do time não enxerga. O Danilo está sempre um passo à frente do seu adversário e até mesmo dos seus companheiros muitas vezes. Então o Danilo é um jogador de altíssimo nível, que tem tudo para ajudar a seleção brasileira na Copa do Mundo e merece essa convocação com certeza. Outra virtude do Danilo é que ele só joga para frente. Muito, repara só, ele pega a bola, frente. ele só olha para frente. Uma curiosidade, você sabe como que o Danilo surgiu no futebol? Sabe quem encontrou o Danilo? Danilo é baiano, né? Não sei, não. Foi o Vanderlei Luxemburgo nos tempos de Palmeiras, em um coletivo do time reserva do Sub-20 contra o time reserva do profissional. E ele viu o Danilo jogar, ele ficou apaixonado no Danilo. Na ocasião, o Patrick de Paula era o jogador principal, ele era o reserva do Patrick de Paula. Aí o Luxemburgo falou, não, eu quero esse jogador, e tá aí. Hoje o Danilo performando em altíssimo nível. Pô, fechou.